Olá pessoal, a gente viu que na estrutura da venda, a gente viu a parte de planejamento, a parte da abordagem e hoje a gente vai ver sobre a sondagem. Tá? A sondagem para mim, na minha opinião, é a parte mais importante da venda, porque ali a gente faz todo um preparo para poder fazer uma oferta de produto, uma oferta de preço, uma oferta e um fechamento eficaz ali. Então tudo influencia aqui durante a venda, todos esses passos influenciam, mas a sondagem ela é a mais importante de todas, tá? Vou pular o slide aqui para a gente tá falando um pouquinho sobre essa sondagem. Bom, o que vem a ser a sondagem? Sondagem é você fazer perguntas para o seu cliente e obter o maior número de respostas possíveis, para que você consiga oferecer um produto ou um serviço de acordo com aquela necessidade real do cliente. Tá? Se você fez um bom planejamento de vendas lá naquelas etapas anteriores que eu mencionei, você já sabe tudo sobre todos os produtos e serviços da loja que você está trabalhando. Então, se você sabe tudo, você sabe o que é o ideal para aquele cliente. Muitas das vezes um cliente chega na loja não sabendo o que ele quer comprar. Ele fala um determinado produto, só que na verdade ele precisa de outro. Isso aconteceu muito aqui na escola, aconteceu muito em outras lojas que eu já trabalhei. Então, isso a gente resolve através da sondagem. Então, a sondagem ela tem que acontecer de acordo com como uma conversa informal. Ela não pode ser uma coisa robótica, ela não pode ser, eu tenho aqui 10 perguntas para fazer antes de eu fazer a oferta do produto. Não. Você tem que conhecer muito do seu produto, do seu serviço. Isso é essencial. E a partir daquilo ali, você tem que pesquisar tudo que venha te prejudicar durante a venda. Por exemplo, as objeções, que a gente fala aqui, eliminar as objeções. Se durante a venda, no final da venda, quando você vai fazer o fechamento da venda, o cliente vem com alguma coisa negativa, isso é uma objeção. Objeção é tudo que é negativo que o cliente vem apresentar durante a venda, tá? Então, se o cliente chegou, por exemplo, aqui na escola, que é uma escola de cursos, no final da nossa conversa, quando eu fiz a pergunta de fechamento, ele veio, não, mas quem tem que resolver isso aí é a mãe dele, eu vim hoje só para pegar as informações. Isso foi um erro que você cometeu, que durante a sondagem você não fez uma pergunta, que é uma pergunta que poderia ser, quem vai fazer o fechamento mesmo da matrícula, vai ficar responsável, seria o senhor mesmo ou é uma outra pessoa? Isso já resolveria essa objeção. Então, as objeções a gente trabalha antes, durante a sondagem, não durante o fechamento. É muito mais eficaz você trabalhar antes do que lá tentar resolver durante o fechamento lá essa sondagem. Tem até algumas técnicas lá que a gente pode usar, mas elas não são tão eficazes como trabalhar essas objeções durante a nossa sondagem, tá? Então, algumas coisas que você precisa saber aí durante a conversa com o seu cliente. Essa conversa tem que ser informal, como eu falei, né? O que você precisa saber? O nome da pessoa, para ela ser informal, o nome da pessoa, para o quê? Sempre que possível você chamar ela pelo nome. Uma outra coisa que você precisa saber, para quem é aquele produto ou serviço que ele está adquirindo? É para ele mesmo, é para uma outra pessoa? Porque acontece muito de chegar numa loja, uma pessoa querendo comprar um presente para outra pessoa, ou uma pessoa que chegou lá só para se informar, para passar para outra pessoa. Isso acontece muito. Então, para quem? É uma outra pergunta muito eficaz ali. Se é um serviço que você está oferecendo, é interessante também você saber se ele tem horário disponível para estar recebendo aquele serviço que você vai prestar. Seja uma loja de pintura, que horas que eu posso pintar a tua casa, seja uma escola de curso como essa aqui, quais os horários que o aluno tem disponível para estar fazendo os cursos, dias e horários. Então tudo isso a gente tem que saber aqui durante a sondagem lá. Então faça esse exercício, lista todas as coisas que você precisa saber para poder assim você obter as respostas necessárias para você atender seu cliente, tá? Assim como no consultório médico aqui, o médico precisa saber todas as coisas possíveis ali sobre aquele determinado problema que o paciente vem apresentar. Então ele faz exame, ele faz perguntas, às vezes ele precisa até de mais de um dia para poder fazer o diagnóstico dele lá, porque precisa fazer mais exames. Durante a venda a gente precisa fazer muitas perguntas ali, e essas perguntas são perguntas informais. Uma dica que a gente dá aqui é fazer perguntas abertas. Por quê? Perguntas abertas. Não, primeiro vamos saber qual é a diferença de pergunta aberta e pergunta fechada, né? Que são os dois tipos de pergunta que existem. Pergunta fechada, o cliente tem uma resposta curta. Por exemplo, o senhor prefere na terça ou na quinta? Isso é uma pergunta fechada. O senhor prefere da cor branca ou preta? Pergunta fechada. O senhor prefere o azul ou amarelo? O senhor prefere o carro, o Gol ou o Palio? O senhor prefere... Então, tudo isso são perguntas que ele vai só escolher, uma ou duas respostas ali no máximo que ele vai dar. Pergunta aberta ele faz uma pergunta e o cliente fala muito. Por exemplo, qual tipo de carro o senhor está procurando? Qual tipo de carro o senhor está procurando? Qual tipo de televisão que o senhor está procurando aqui na loja? Qual tipo de calçado o senhor está procurando?
É uma pergunta que você pode fazer no qual o cliente vai falar. Não, o carro que eu estava querendo era um carro que cabesse muitas pessoas, porque lá em casa, aí ele começa a falar da vida dele. São 7 pessoas, e aí, o senhor faz muita viagem? Aí você começa a perguntar como se fosse um amigo seu. Se vocês fazem muita viagem, vocês vão geralmente para que lugar? Ah, vamos para a praia, não sei o quê. E você vai só capturando as informações que o cliente está falando. Depois que você capturou o maior número de informações, aí sim a gente passa para a próxima etapa. Então, assim, um erro comum que a galera comete aqui, deixa eu voltar no slide anterior, durante a sondagem, o cliente acaba passando alguma informação e o vendedor pega aquela informação e já apresenta alguma coisa. Isso é errado. Você tem que só ouvir as informações que você está recebendo, capturar e ficar gravando ali para você usar na hora certa, tá? Usar ali como uma cartinha na manga. Uma pergunta interessante que se faz durante a venda. Qual o tipo de pagamento que o senhor prefere fazer? Você gosta de fazer um pagamento mais à vista, parcelado, no cartão? Como é que o senhor gosta de trabalhar? É uma pergunta boa de se fazer durante a venda, porque ela é uma pergunta mais ou menos informal, é claro que ela é um pouco evasiva, tem que ser evasiva em algumas perguntas mesmo, porque senão você vai perder a venda lá na parte de fechamento. Imagine que se você não faça uma pergunta dessa durante a venda e você pensa que vai parcelar no cartão, porque o produto é muito caro, e chega lá no final, no fechamento, o cliente não tem cartão. Então, essa pergunta tem que ser feita durante a venda, é uma pergunta um pouco evasiva, mas tem que ser feita porque senão você vai se prejudicar lá no fechamento, tá? Nessa parte de fechamento aqui. Então faça essas perguntas aí, o maior número de perguntas possíveis. Então, resumindo essa aula aqui, ó, a parte da sondagem inicie uma conversa de forma informal e começa a dialogar com o seu cliente ali. Você fez uma pergunta aberta ali, ele começou a falar da vida dele, começa a pesquisar mais sobre a vida dele. Eu vou dar alguns exemplos aqui de coisas que a gente pode estar fazendo em determinadas lojas. Loja de calçados. O cliente chegou na loja. Que tipo de calçado o senhor gosta? Ah, o senhor prefere? O senhor quer um calçado mais para trabalhar? Era mais para ficar em casa? Como é que é esse calçado que o senhor precisa? Ah, é um calçado para dar presente. Beleza, já iniciou um diálogo. Ah, sim, esse presente era para um filho seu? Era o que do senhor? Ah, esse calçado era pro meu filho. Quantos anos ele tem? Ele é pra jogar bola? Esse calçado é pra ele ir pra escola? É pra passear? É pra quê? Porque aí você vai filtrando. Na sua loja de calçados, eu estou dando exemplo de loja de calçados, vai ter lá milhares de pares de calçados. Conforme você vai perguntando, você na sua cabeça, como você já conhece, já fez aquele trabalhozinho ali de planejamento, você já conhece ali a loja e os produtos que você trabalha, você começa a diminuir aquela quantidade. Então era 1000 pares de calçados que eu tinha para oferecer, agora já diminuiu, porque falou que é para um adolescente e o tamanho do pé dele é 41 e ele é um calçado para jogar bola e é um calçado que ele prefere na cor mais tradicional, ele não gosta daqueles coloridos, então é preto ou azul, ou enfim. Você está só filtrando para na hora de oferecer, você oferecer uma coisa que tem a ver com o que ele está procurando. E esse cliente, às vezes, ele vai chegar lá na sua loja, eu queria ver uma chuteira. E aí você já vai lá e oferece chuteira, sem ter sondado. A sondagem é importante, ela não pode passar batido. Então a chuteira é para o senhor mesmo, é para o filho, seria para quem? Para mim, do meu filho. Tem quantos anos? Tem... Enfim, aí você vai fazendo perguntas, para ir filtrando, para depois sim você passar para a próxima etapa. Bom, eu vou passar um videozinho aqui para ilustrar isso que eu falei para vocês, tá? Sobre essa conversa informal de um atendimento feito aqui dentro da escola mesmo, a gente simulando um atendimento de um cliente. Então o cliente chegou perguntando eu queria saber de algum curso e a gente fez um trabalho de sondagem em cima desse cliente antes de apresentar o produto, antes de apresentar o preço, antes de apresentar tudo. Bom, só quero salientar aqui, uma das coisas mais importantes aqui é você perguntar ao máximo, mas uma coisa que é muito essencial aqui é você não pular a etapa, tá? Isso que eu falei, você tem que seguir, essa parte tem muito vendedor que erra nessa parte aqui, porque ele se perde todinho na venda se você pular a etapa uma vez só. Quer ver um exemplo? Durante a sua venda, você chegou lá e falou assim, qual tipo de pagamento o senhor prefere? Cartão, à vista, no dinheiro? Como é que o senhor gosta de fazer o pagamento? Eu gosto no cartão. Aliás, eu gosto no à vista. Eu gosto de dinheiro à vista, ali já pego e pago logo, gosto porque é bom, que eu tenho até um desconto, né? Pronto, já tem na sua cabeça como é que você vai fazer o fechamento. Se o cliente fala que gosta de fazer no cartão e o vendedor pega e já fala assim, já pula a etapa, já faz uma apresentação de alguma coisa. Não, mas aqui na loja então você está na loja certa, porque aqui a gente trabalha com cartão, inclusive tem um crediário próprio, não sei o que. Pronto, você já se perdeu, você já saiu daquele processo de pesquisa de informações e já foi para a apresentação de alguma coisa que você tem para oferecer.
Você vai voltar para a sondagem de novo e vai ficar fazendo. Às vezes você vai começar a ir para o preço, aí depois volta para a sondagem, aí vai para o fechamento. Isso não funciona. A venda funciona etapa por etapa. Você não passa da parte da sondagem para a parte da apresentação sem ter uma sondagem bem feita, e não passa para a sondagem antes de fazer uma abordagem. Não passa para começar a atender um cliente sem ter o planejamento de vendas antes, sem ter o conhecimento ali do produto, serviço que você vai oferecer. Então você vai ver que isso tudo vai fazer sentido no final, como se fosse um funil. Então aqui o cliente entrou na loja, fiz a abordagem, fiz a sondagem, apresentei o produto, apresentei o preço, partiu para o fechamento e ele foi para o caixa e comprou. E aí tem o pós-venda, então, enfim, aí tem uma outra parte que a gente vê depois, mas a estrutura durante o processo da venda em si é essa aqui. Tá? Beleza? Vou passar por vídeo aí. No final a gente faz alguns comentários. Tudo bem? Meu nome é Lucas. Qual é o seu nome? Emily. Emily. Seria pra você mesmo, Emily? Não, é pro meu filho. Seu filho? Qual é o nome dele? Marcos. Marcos. O Marcos tá com quantos anos? 16. 16 anos? Ele tá estudando em qual horário? De tarde. De tarde, né? Marcos, ele já fez algum curso? Já fez alguma atividade? O Marcos, ele treina porque ele é atleta, né? Ele é atleta? Ele treina quais dias da semana? 4 sábado. Quarta e sábado? Qual horário? De manhã. Qual horário da parte da manhã? Ele entra 8, sai... Tem dia que ele sai 10, tem dia que ele sai 11. De 10 às 11, mais ou menos, né? No sábado também é assim? De 8 às 11? O sábado, normalmente, ele fica mais tempo ainda lá no treino. Mais tempo ainda? Até o meio-dia? Tem dia que ele chega mais tarde, tem dia que ele chega mais tarde, o horário é bem definido, mas ele sempre vai às 8 horas. Uns 8, né? Entendi. Mas então ele nunca fez nenhum curso? Nunca fez nenhum curso? Entendi. Quais da cartinha que você recebeu da escola? Quais os cursos que mais agradou? Eu queria design gráfico. Design gráfico, né? Porque ele tem uma prima que fez design gráfico. Aí ela trabalha com isso, eu queria design gráfico pra ele. E aqueles negócios lá, telemarketing, né? Venda, essas paradas. Mais pra área de trabalho, né? É. Mais pra área de estágio, eu queria colocar ele no mercado de trabalho, né? Isso. Entendi. Como que tá as notas dele na escola? Acima de 8, abaixo de 8? Ele é um bom aluno. Bom aluno, tudo acima de 8, então? Tudo acima de 8. Sem problemas? Então, melhor ainda, né? Entendi. Bom, é claro que aqui foi uma simulação, a gente já pulou a parte do quebra de gelo, a gente já está na parte da sondagem durante esse processo aí que eu apresentei para vocês, durante essa venda que a gente simulou aí. E ali estava um pouco informal ainda, porque ali é uma simulação. Na prática mesmo, acaba sendo uma coisa mais natural. Eu não quis pegar a gente tem até vídeos aqui de atendimento de nossos clientes, que a gente usa em treinamentos nossos aqui. Eu não quis pegar até para preservar a imagem dos clientes aí. Mas deu para entender mais ou menos ali. Ele não apresentou nada, ele só perguntou e perguntou e perguntou. Ele não apresentou nada antes de saber o maior número de informações. Ele obteve um maior número de informações. Ele perguntou o nome dela, anotou, viu que não era para ela, era para outra pessoa, perguntou a idade, perguntou qual horário que ele estava disponível. Então ele perguntou várias coisas ali que ele precisava antes de oferecer alguma coisa. Então na venda é isso, a gente precisa fazer essas perguntinhas aí para poder oferecer alguma coisa. E a parte da oferta, que é a parte de apresentação, a gente vai ver no próximo encontro. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Até lá!